Convido à tribuna o senador Roberto Requião. Que vai fazer um pronunciamento sobre um ano do golpe que aconteceu aqui no Brasil, afastando a presidenta Dilma. Presidente, eu estou impressionado com a sessão que antecedeu essa nossa sessão plenária. Foi uma sessão de discussão da reforma trabalhista proposta pelo governo. Na verdade, foi uma sessão que expôs a ideia dos senhores em contradição à ideia dos vassalos, como se na Idade Média nós estivéssemos vivendo. A reforma trabalhista implica, segundo alguns dos expositores, em disciplinar o momento em que trabalhadores realizarão a sua higiene pessoal. Um dos expositores dizia que os trabalhadores devem cuidar disso antes da sessão trabalhista na fábrica onde estão empregados. E querem reduzir o almoço dos trabalhadores para 15 minutos. Medeiros, 15 minutos. A proposta que se sucederá a esse absurdo, provavelmente, vai ser a proposta de que os trabalhadores utilizem as suas férias para almoçarem e jantarem. Seria o que jocosamente me sugeriu agora há pouco o senador Medeiros, que os senadores utilizassem o recesso para as suas refeições. São os senhores da Idade Média tentando impor uma legislação da Idade Média aos trabalhadores brasileiros. Mas na minha intenção, apesar da indignação que me causou o que eu assisti aqui com esses representantes dos senhores detentores do grande capital no Brasil quererem liquidar os direitos trabalhistas conquistados na história da humanidade e na história do Brasil durante dezenas de anos, séculos em alguns casos, era fazer o meu pronunciamento a respeito do aniversário de um ano do novo governo do Brasil depois da queda da presidenta Dilma Rousseff. Eu quero falar sobre isso. Há um ano atrás, desta tribuna, apostrofei, senhoras e senhores, os senadores que participaram do golpe parlamentar, empresarial, midiático, que destituiu a presidente Dilma Rousseff. Eu friso mais uma vez que fui nessa tribuna, se não o único, o maior crítico da política econômica da presidente Dilma Rousseff. Eu era a oposição aqui no Senado da República, porque o PT estava com a presidente, com algumas exceções em alguns momentos, e o PSDB jogava junto com todas as medidas que eu achava rigorosamente contraproducentes para a nossa economia. Repeti naquela ocasião a interpelação de Tancredo Neves a Moura Andrade. Repeti o esconjuro aqui desta tribuna. E eu dizia, canalha, 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 por 3 vezes, e cobrava. Se mesmo sem culpa, essa casa condenar a presidenta, porque não havia culpa na tal manobra fiscal, que de resto havia sido repetida por presidentes anteriores e por governadores, inclusive presentes aqui nesse plenário. Se mesmo sem culpa esta casa condenar a presidente, que cada um esteja consciente do que há de vir. Que ninguém depois alegue ignorância ou se diga trapaceado, porque as intenções do vice, que quer ser titular, são claras, são solares. Estavam escritas no tal projeto Ponte para o Futuro. E em seguida, naquele dia 12 de maio, há um ano atrás, eu enumerava o que estava por vir. Eu dizia, o reajuste das aposentadorias e pensões seria desvinculado do aumento do salário mínimo
e que o salário mínimo não teria reajustes reais, que a Previdência Social, o maior instrumento de distribuição de renda do país, seria destruída por reformas fascinorosas, que a CLT seria fulminada com a revisão de direitos e garantias sociais dos trabalhadores, e que a pedra de toque, a cereja do bolo da reforma trabalhista, seria a prevalência do negociado sobre o legislado. Que as despesas correntes e os investimentos da União, com a exceção das despesas financeiras para pagar banqueiros e rentistas, com o serviço da dívida pública, seriam então congeladas. Que seriam retomadas as privatizações e as concessões, selvagemmente, com a entrega do pré-sal, do espaço aéreo, de nossas terras, de nossos minérios e assim por diante. Que tudo isso aconteceria rapidamente, com a celeridade e a urgência de um gatuno pressionado pelo alarme que chama a polícia. Desgraçadamente, malditamente, tudo aquilo que enumerava, até, concedamos, com um certo exagero no momento, transmuda-se hoje em realidade. Neste plenário, naquele dia e dias seguintes, alguns senadores tentaram desclassificar as minhas previsões, dizendo-as precipitadas e catastróficas. Alguns PMDBistas e senadores do PDT, do PSB, do PP e mesmo do PR, que em um primeiro momento tendiam a ser contra o impeachment da presidente, diziam-me não poder acreditar que o governo Temer liderasse o recuo da legislação trabalhista, da Seguridade Social, nos programas sociais e nas áreas da saúde e da educação. Que eu estava exagerando, me diziam eles. Que o afastamento da presidente faria com que o Brasil retomasse o crescimento econômico e estancasse o desemprego. Senhoras e senhores, de fato, eu errei. Mesmo que dissesse que o governo haveria de agir com a velocidade do raio para aprovar as tais reformas e que seria rápido na abertura do país aos interesses multinacionais, eu previa pelo menos 2 anos para que tudo acontecesse. Errei. Para os propósitos a que se reservou, o governo Temer constitui um exemplo de eficácia e é um caso flagrante de sucesso. Nunca o processo legislativo em toda a história da República se fez em tão pouco tempo. Este Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, age naquele ritmo constituinte de 88, imprimido por Ulisses Guimarães. E com o seu mantra, o mantra de Ulisses: vamos votar, vamos votar. E vota-se, vota-se, vota-se. Vota-se para destruir tudo que a Constituição de 88 consagrou. Este Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, na verdade, passa a agir como se fosse uma constituinte, embora caricata, com fortes tendências à galhofa e à fancaria, e irresistível tendência ao comércio, no varejo e no atacado. Mas, mesmo assim, é uma constituinte de fato. Mesmo que usurpadora de poderes, pois não fomos eleitos para redigir uma nova Constituição. E mesmo porque mais de 90% dos brasileiros, fonte original do poder constituinte, rejeitam as reformas trabalhista e da Previdência. As senhoras e os senhores
que me acompanham na TV Senado, na Rádio Senado e neste plenário. Poderiam me apontar uma só medida, umazinha, que seja em benefício da população? Uma só, apenas uma, neste furor legiferante, nessa contrafacção constituinte, nem uma mísera vírgula a favor dos trabalhadores, urbanos ou rurais, a favor dos aposentados, dos mais velhos, das crianças, dos pequenos agricultores, dos professores, dos desempregados, dos mais pobres, dos doentes e dos necessitados, ou mesmo do empresariado nacional, do empresariado brasileiro. Há um ano atrás, naquele fatídico 12 de maio, dizia que o afastamento de Dilma, cuja presidência eu criticava fortemente, franquearia o Palácio do Planalto a um governo cujas decisões poderiam ser enquadradas em duas categorias. Primeiro, a categoria do desmonte do Estado e do setor público, para abrir espaço à exploração e ao lucro privado. E a categoria da precarização do trabalho, para ampliar o lucro do capital suportado pela banca. Mais uma vez confesso a minha perplexidade e meu espanto por ver realizado o que eu previra em tão pouco tempo. Naquele discurso de um ano atrás, fazia ainda uma advertência dizendo: essa combinação explosiva de entreguismo com medidas contra os aposentados, os assalariados, os mais pobres, contra direitos e conquistas populares, alimentam contradições de classe e, em consequência, alimentam a luta de classes. E eu perguntava: as senhoras e os senhores estão preparados para uma guerra civil? Eu me dirigia ao Senado da República. Não. Entrincherem-se, então, porque o conflito é inevitável. O povo brasileiro, que provou por alguns poucos anos o gosto da emergência social, não retornará submissamente à senzala. Eram palavras que pronunciei naquela ocasião. Esse foi um dos trechos do meu discurso que colegas mais criticaram, de novo classificando-me de desmoderado, excessivo e de insuflador de movimentos sociais. Pois bem, menos de um ano depois, o que aconteceu? 40 milhões de trabalhadores cruzam os braços, param o país na maior greve de nossa história. Um movimento que, com a ajuda dos meios de comunicação, o governo tentou desclassificar como as patéticas, ridículas declarações do ministro da Justiça. E pensar, senador Lindbergh, que na cadeira onde hoje se encolhe Osmar Serralho, lá sentou Diogo Feijó, Rui Barbosa, Afrânio de Melo Franco, Oswaldo Aranha, Tancredo Neves, João Mangabeira, Prado Kelly, Luiz Viana Filho, Nereu Ramos, Milton Campos, Petrônio Portela, Paulo Brossard. Senhoras e senhores senadores, talvez no discurso neste plenário de um ano atrás tenha eu cometido mais um brutal erro de avaliação. Não levei em consideração a rapidez com que ladravazes movimentariam negócios e nem previ tanta desinibição no assalto à nação brasileira. Nem esses tempos da Lava Jato, esses tempos dos Torquemada, dos Savonarola, do Janot e do Fachin inibem os trapaceiros. Querem um exemplo? Ainda semana passada, este plenário aprovou uma medida provisória
para eternizar o prolongamento de concessões na infraestrutura. Sem licitações, patrocinada por um ministro suspeito de maracutaias grossíssimas. E esse assalto, à luz do dia, que impressiona pela ousadia e pela extensão do esbulho, faz-se com a cobertura generosa e entusiasmada da mídia monopolista, com a assistência dos 250 especialistas e comentaristas da Globo News e da CBN e dos economistas do mercado. Pior ainda, e sob a indiferença cúmplice do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal do Daielo, enquanto o trio justiceiro ocupa-se de tostões, negócios sem limites acontecem no Congresso Nacional, nos ministérios, nas estatais e nas agências reguladoras. Será que o juiz federal, o comandante da Força Tarefa, o procurador-geral, o relator da Lava Jato no Supremo e o comandante da Polícia Federal não atinaram para o fato de que o apoio da mídia, do mercado, da banca, da embaixada norte-americana ao combate seletivo da corrupção no Brasil nada tem a ver com ética, moralidade, reposição da decência e defesa dos bons costumes? A pilhagem do país e a escravização do nosso povo. Esse o preço do apoio que eles estão, por omissão ou ação, dando aos senhores do Brasil de hoje. Abro aspas. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém ele, o pirata, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador. Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito faz os Alexandres. De que eu trato aqui? São dos outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Estes sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Esses dois trechos são do sermão do bom ladrão de Vieira. Um ano depois da destituição da presidente Dilma, retratam com precisão o Brasil de hoje, pilhado, retalhado e vendido. Confesso que não esperava tanta rapidez, quer na destruição da soberania nacional, quer na destruição do Estado Social. Que triste aniversário estamos comemorando. Que data funesta. Citei Vieira, encerro parodiando Gregório de Matos. Triste Brasil, tantos negócios, tantos negociantes, no Executivo e no Congresso Nacional. Obrigado, presidente.
Com prazer, concedo uma parte à senadora Gleice. Obrigada, senador Requião. Eu queria, em primeiro lugar, elogiar o pronunciamento de Vossa Excelência, contundente, com resgate histórico, e é uma data muito triste hoje para nós. Lembrar que tiraram uma presidente da República em nome da melhora do país, e o que nós vemos é esse país piorando cada vez mais. Me perguntaram agora qual é o balanço que eu tinha de um ano do governo Temer. Eu disse, uma tragédia. Uma tragédia. Primeiro porque não entregaram o que propuseram à população e ao Brasil. Disseram que bastava tirar a Dilma, que a confiança ia voltar, que a economia ia crescer, o desenvolvimento, ia tudo melhorar. O que nós vemos agora? Estamos com 14 milhões de desempregados, a economia está no chão, continuamos com os juros reais mais altos do planeta aqui. Estamos assistindo um verdadeiro desmonte da nossa Constituição e do nosso Estado, através dessas reformas nefastas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, já votaram a terceirização, a emenda constitucional 95, que desvinculou os recursos de saúde e educação da Constituição. O que é que eles estão entregando para o povo brasileiro, senador Requião? É isso que eu gostaria de saber. Qual é a entrega que esse governo está fazendo? Aliás, o ministro da Fazenda tenta, de todos os jeitos, dizer que o Brasil está melhor, que a confiança está voltando, que vai ter crescimento. Desde que assumiram o mesmo discurso, o que nós vemos é o nosso produto interno bruto cair, o que nós vemos é a economia estar esculhambada. E o que mais me deixa impressionada é como essa casa, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, assistem tudo isso de maneira passiva, como se fosse normal o que está acontecendo. Aliás, o chefe da Casa Civil desse governo deu uma entrevista hoje, dizendo que o maior feito desse governo é a boa relação com o Congresso Nacional. Desde quando isso é feito? É um absurdo. Eles governam para atender os deputados da base deles, que também não tem compromisso com a maioria do povo, e governam por uma casta que domina a sociedade brasileira. O setor financeiro, os mais ricos, e não estão nem aí com o povo, não tem sensibilidade para tratar com a população. É escandaloso o que esse governo está deixando de legado para o povo brasileiro. Escandaloso. Eu espero que a gente consiga, senador Requião, o mais rápido possível colocar um fim nisso. Sei que Vossa Excelência tem proposto uma revogação dos atos, através de um plebiscito, de um referendo revogatório, para consultar a população sobre essas reformas. Eu acho que é urgente a gente tentar articular isso e fazer ações no Brasil para ter apoio a uma proposta dessa, assim como nós temos que discutir nessa casa, votar, decidir a antecipação das eleições. O Brasil não pode esperar até 2018, as pessoas não podem esperar, o trabalhador não pode esperar. O desmonte é muito grande. Então, nós tínhamos que ter a dignidade, como Senado da República e aí como Congresso Nacional, de votar uma proposta como essa. E mobilizar a sociedade. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer o que o Brizola fez lá atrás, antes do golpe, os comitês pela legalidade. Tem que encher esse país de comitê pela eleição direta, comitê para revogar essas medidas, comitê para fazer uma reforma constitucional, enfim, debater isso, pelo menos. Então, queria só deixar esse registro, parabenizar Vossa Excelência. Amanhã também vou fazer um pronunciamento. Amanhã faz um ano exatamente que esse Senado aqui afastou a presidenta Dilma. Uma sessão horrorosa, uma sessão para ficar registrada na página mais feia da nossa história, um rasgo da Constituição. Então, o que a gente tem é que lamentar muito, senador Requião, mas queria deixar esse registro e parabenizar pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Mas não vamos deixar, então, o pronunciamento só na crítica. O que esse governo pretendia com a tal ponte para o futuro? Em primeiro lugar, esta não é uma proposta do PMDB. Ela foi levada numa convenção nacional das fundações Ulisses Guimarães, feita aqui no Hotel Nacional, 17 estados presentes. Eu fiz imediatamente a contradita da proposta, meu filho me segundou fazendo a contradita, e 17 estados presentes unanimemente rejeitaram a proposta, que não foi posta, então, em votação. E acabou sendo exercitada como uma proposta PMDBista. Não, era uma proposta de uma cúpula do PMDB, nunca discutida com a estrutura base do partido. O que eles diziam? Bom, aliás, ontem, ou antes de ontem, não me recordo mais, numa reunião da bancada do PMDB,
Alguém fazia uma crítica. Com tantas pessoas no governo, investigadas, envolvidas e denunciadas, essa ponte para o futuro vai acabar sendo chamada de ponte para a Papuda. É na mão desta gente que está a condução do Brasil. Mas o que é que eles pretendiam? Com a ajuda de alguns economistas vinculados a bancos e ao liberalismo econômico. Eles pretendiam colocar na organização do trabalho do mundo o nosso país como o celeiro do planeta Terra e o grande produtor de minérios. Sem limites, no momento de dificuldade, vender terras em toda a extensão possível a grupos de multinacionais de diversos países ou grupos econômicos ou fundos financeiros. Nós seríamos, então, o celeiro do mundo, o grande produtor de minérios e de commodities agrícolas, de grãos, com alta tecnologia, grande mecanização e, como consequência disso, um enorme desemprego. Esse desemprego seria corrigido com uma experiência semelhante à experiência das zonas de processamento industrial da China. Eles precarizariam o trabalho, eliminariam os direitos trabalhistas, reduziriam os salários e liquidariam a Previdência. O Brasil ofereceria, então, aos donos do capital financeiro do mundo um trabalho semi-escravizado. Mas a China, a época em que isso foi feito, era um país praticamente desindustrializado, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, que aceitavam qualquer possibilidade do emprego formalizado em troca de um almoço, de um jantar ou da possibilidade de uma refeição melhor para a família. A China adotou esse processo, mas o Brasil viveu o período da CLT, do getulismo, direitos assegurados e viveu, com erros e com acertos, esse período do governo do PT. Salário mínimo aumentado, Bolsa Família, a esperança, a inclusão do povo pobre no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Foi uma época admirável. Mas, no entanto, mesmo esta proposta absurda fracassaria de qualquer maneira porque ela é irracional e irrazoável. Mas hoje até teoricamente fracassa, porque o Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos. E ele ganhou a eleição contra os efeitos dessa política de tirar capitais da economia americana para explorar trabalho escravo em outros países, dentro dos Estados Unidos, desempregando, eliminando a esperança do povo americano. Famílias que tinham nível universitário não conseguiam mais formar numa universidade os seus filhos por falta de trabalho e falta de salário. Então, o processo está amplamente fracassado. E qual é a solução que nós podemos propor para o Brasil, senadora Gleisi? É a experiência da nova política alemã. O que fez o famoso Horace Greeley e Hjalmar Schacht na Alemanha? Em primeiro lugar, reduziu de forma drástica, brutal, os juros pagos ao capital financeiro no financiamento da dívida alemã. E junto com grandes grupos empresariais, criou uma taxa interna de retorno para quem investisse o seu capital num projeto de reestruturação da infraestrutura alemã. Daí saíram as autobans, a indústria metalmecânica, as grandes metalúrgicas e surgiu o desenvolvimento econômico e se viabilizou o pleno emprego. Nos Estados Unidos foi uma coisa parecida, um pouco posterior, na mesma década de 30. Ford, inspirado nas ideias do economista Taylor, que dizia que a produtividade seria aumentada pela especialização do trabalho, apropria esta ideia da especialização e a vincula a uma linha de montagem. Trabalho especializado com linha de montagem aumenta de forma absoluta, de forma absurda, a produtividade da economia. E a indústria americana sucede o Ford nessa experiência, apropriada pelo conjunto dos industriais. Em determinado momento, senadora Gleisi, Franklin Delano Roosevelt, presidente americano de então, resolve homenagear Ford pela linha de montagem taylorista. E o Ford diz ao presidente: presidente, estamos cometendo um grande engano
A linha de montagem e o aumento da produtividade está inviabilizando os Estados Unidos. Por quê? Pergunta o presidente. Porque nós não teremos mercado de consumo. Meu Deus, Ford, o que podemos fazer então? E o Ford dá o início da solução do novo pacto, do New Deal, que reabilitou a economia norte-americana. Ford propõe, vamos reduzir a carga horária para dar mais empregos e subir o salário para recuperar a capacidade de consumo da economia norte-americana. Ford era nacional-socialista. Se era nazista, não sei, mas era nacional-socialista. E ele dizia, inclusive, que um trabalhador que produzisse um automóvel na sua fábrica deveria necessariamente ter o salário suficiente para comprar o produto do seu trabalho. Depois disso, Roosevelt parte para as grandes obras, rodoviárias, gerações de energia, portos, e recupera a estrutura da economia norte-americana, restabelecendo o círculo virtuoso do desenvolvimento. Então, só é possível recuperar a economia brasileira nessa crise a partir de grandes investimentos públicos que são negados pela asneira absoluta do congelamento de investimentos por 20 anos. Investimentos públicos deficitários, sim, em determinado momento. Porque cá entre nós, não é a dívida pública o problema de um país. Senão, o Japão não existiria mais e os Estados Unidos estaria quebrado. É o custo dos juros da sua rolagem que inviabilizam a estrutura e a possibilidade do desenvolvimento. Nós estamos andando na contramão do mundo. Na recusa dessa globalização e dessa austeridade provocada por Margaret Thatcher, a Inglaterra votou o Brexit. A Itália derruba o primeiro-ministro, revogando uma mudança constitucional que entregava o país nas mãos do capital. A Grécia praticamente desaparece como figura econômica no concerto das nações, mas sobrevive nesse momento Portugal, que mandou as favas. A austeridade fiscal aumentou os salários, as aposentadorias, viabilizando o incremento do consumo e está saindo da crise com investimentos. Agora, nós estamos aqui esperando o quê? Os capitais que Trump não deixará sair dos Estados Unidos para não eliminar completamente o emprego dos seus eleitores? Nós estamos esperando que espécie de milagre entrega do Brasil o fim do Estado Social, o fim de um projeto de nação soberana? Meu Deus, não é possível que ninguém entenda o que está acontecendo. É o interesse do capital financeiro. Bradesco e Itaú comandam o Brasil. E nessa crise fantástica, senador Lindbergh, no primeiro trimestre do ano, o Itaú teve um lucro líquido de 6 bilhões de reais. Não é possível que o Brasil não abra os olhos. E eu não pude hoje no plenário deixar de conter a minha indignação quando vieram aqui os representantes dos senhores que dominam a economia financeira dizer que a solução é escravizar o trabalhador para não deixar quebrar as empresas que hoje existem, querendo reduzir a 15 minutos o espaço de almoço de um operário e proibir, estabelecendo de patrão para empregado até o momento da higiene íntima. Ou seja, o empregado, segundo alguns conferencistas escalados nessa reunião que antecedeu a nossa plenária, teriam que urinar no momento estabelecido pelo patrão, segundo o conferencista que aqui compareceu, antes de se iniciar a sua jornada de trabalho. Uma coisa rigorosamente horrível e absurda. Uma volta à situação social dos trabalhadores na Idade Média. A relação entre senhores e vassalos. Rigorosamente inadmissível pelo povo brasileiro. O Temer não está enxergando o que está fazendo. Aliás, ele, na sua longa carreira política, nunca se dedicou a essas disciplinas que estudam a economia e estabelecem as relações sociais. Mas ele ainda não percebeu que esta política estará lançando o Brasil numa guerra civil. Porque nós não somos os chineses que viviam na Idade Média. O trabalhador brasileiro
já sentiu o gosto de usufruir direitos sociais, já usufruiu as prerrogativas do Estado Social e as vantagens da legislação trabalhista. E a legislação trabalhista existe para equilibrar as relações entre o poderoso capital e o frágil trabalho, privilegiando com a legislação sindicatos. Querem o convencionado sobre o legislado. O convencionado no momento de recessão, em que o trabalhador, se quiser um emprego, tem que aceitar trabalhar pelo almoço ou pelo jantar, senão fica sem comer porque a economia está paralisada. E paralisada por iniciativa do raio do governo que quer acabar com o Estado Social e com um projeto de soberania nacional. Senador Lindbergh, é o que nós podemos dizer na véspera no aniversário de um ano do governo do presidente Temer. Senadora Gleisi. Eu só queria complementar, brilhante essa sua intervenção aí de final, mostrando o quadro que nós estamos. E é tão absurda a nossa situação que a gente está trazendo para dentro do debate do Congresso Nacional, ao invés de ser propostas para melhorar a economia, melhorar a vida das pessoas no país, propostas como essa que nós debatemos aqui hoje, numa sessão especial, né, uma audiência pública no plenário da Casa, aliás, feita de maneira rápida, assodada, porque eles estão querendo discutir a reforma trabalhista aqui em um mês, 30 dias, disseram para nós aqui nesse plenário que não teria regime de urgência, não pediriam. Na realidade, eles estão fazendo regime de urgência na prática, é isso que eles estão fazendo, ao fazer audiências públicas concomitantes entre as comissões, e estão dizendo que os relatórios das comissões também vão sair de forma concomitante. Com relatores escolhidos a dedo também. Exatamente, que vão entregar o que o governo quer. Isso não é nem o governo, é quem domina o país quer, porque sempre quando está problema para a economia para o lado deles, eles têm que retirar direito do trabalhador. E aí é totalmente contrário a isso que Vossa Excelência está falando, e que já foi modelo de desenvolvimento não de um país socialista, de um país capitalista, dos Estados Unidos, que apostou nisso, no consumo, em boa remuneração, em renda, para a economia interna avançar. Então, eu fico perguntando, como é que essas pessoas não enxergam o que está acontecendo no Brasil? E como é tão passivo o Senado da República, a Câmara dos Deputados? Eles estão enxergando cada um o seu interesse. O seu negócio. O seu negócio. Quer dizer, quem é dono de empresa aqui está achando que tem que ser assim, o outro representa um contingente de outras empresas, de um sistema financeiro, e as coisas vão passando por aqui, senador Requião. Nós não vamos ter condições de recuperar isso. Vai ser uma tragédia nacional. Uma tragédia nacional. E, aliás, um dos depoentes hoje da comissão, Vossa Excelência tinha saído, quando ele respondeu, fez uma brincadeira de mau gosto. Aliás, ele gostou de usar a tribuna e o microfone para fazer discussão política, o juiz do trabalho lá do Paraná, falando que ele conversou muito aqui e nenhuma vez ele falou de demônios. Fazendo uma referência à sua fala. Eu não tinha dito na hora, esqueci de falar, mas eu tenho reiteradamente concordado com Vossa Excelência. Nós abrimos as portas do inferno. Nós não, o Temer, esse governo abriu as portas do inferno. Todos os demônios e fantasmas estão sobre o povo brasileiro. O que tem para proteger o povo? A única liderança que nós podemos recorrer é o Papa Francisco, que tem visão de um mundo mais justo, mais equilibrado. A situação está muito ruim, senador Requião, está muito ruim. E as pessoas estão vendo que nós estamos caminhando para uma situação que vai piorar ainda mais. Então, eles têm uma responsabilidade imensa o que pode acontecer nesse país. Muito grande. Então, eu espero que a gente, gritando aqui dentro, fazendo o que a gente pode fazer, consiga barrar um pouco essas reformas e essas barbaridades que eles estão propondo. Um assessor do Bill Clinton, durante a campanha presidencial americana, dizia com toda clareza para os que discutiam coisas acessórias no desenvolvimento do país: é a economia estúpido. E os estúpidos não entenderam ainda que nós precisamos da retomada da economia, que as nossas empresas precisam de financiamento barato, que nós temos que conter a ganância do capital financeiro, mas propõe, uma vez que são dominados pelo capital financeiro, a escravização do trabalho. Eu falei que essa proposta era do diabo. Essa proposta é uma regressão à Idade Média. Então pensava eu lá comigo, enquanto assistia os expositores mandados pela Fiesp aqui. Eles querem voltar à Idade Média.
Na Idade Média, as coisas terríveis eram atribuídas a Satanás, ao diabo. Então, eu pensei comigo, só há uma maneira de contraditar esses representantes da época medieval. É viabilizar uma sessão de exorcismo. E se o nosso Frei Miguel de Botacim, lá da cidade industrial de Curitiba, estivesse vivo, eu estaria providenciando a sua vinda para o Congresso Nacional. Porque não há razão possível, não há debate razoável com quem quer reduzir o horário de almoço do trabalhador e disciplinar as suas necessidades fisiológicas ao sabor da necessidade do capital. Não há. Não há outra maneira a não ser exorcizá-los. Este governo não precisa ser derrubado. Ele tem que ser substituído por uma eleição direta, uma ampla discussão nacional e, posteriormente, exorcizado. Porque, como tem propostas medievais, que são propostas medievais comandadas pelo demônio, só o exorcismo livra o Brasil disso. Obrigado, presidente, pela tolerância. Senador Requião, só fazer um comentário. Eu, como presidente, eu não ia fazer, mas Vossa Excelência falou do New Deal, falou de Roosevelt. Nós estamos fazendo justamente o oposto do que foi feito nos Estados Unidos depois daquela crise de 29. Aqui nós estamos numa recessão de 8 pontos e a gente está fazendo planos de austeridade. Nós estamos cortando investimentos públicos. Nós estamos deprimindo o consumo das famílias. Porque esse debate que houve hoje aqui sobre reforma trabalhista e também o da reforma da Previdência, significa dizer que nós vamos estar tirando dinheiro das mãos dos mais pobres. E nós não temos como sair dessa situação de crise econômica sem uma outra política, que aposte no Estado, num momento como esse, de recessão violentíssima, como indutora do desenvolvimento. O Estado tem que estar ampliando investimentos. O Estado tem que estar ampliando investimentos sociais. Então, eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência. A senadora Gleisi chegou aqui depois. Ele novamente lembrou uma parte dos discursos históricos que o senador Requião fez aqui, nesse processo de resistência ao golpe, ao impeachment da presidenta Dilma. Inclusive, aquele discurso em que ele se referia a Tancredo Neves, falou para o Auro de Moura Andrade, canalha, canalha, canalha. Eu quero parabenizar muito Vossa Excelência, senador Requião, dizer que amanhã, 12 de maio, nós vamos estar fazendo um ano daquele golpe. Um golpe que eu acho, sinceramente, eu concluo dizendo isso, que já está desmoralizado. Porque eles achavam que era tirar Dilma que resolvia tudo. A economia ia crescer, os empresários iam retomar a confiança. E a gente está vendo que depois de um ano desse processo, esse golpe está desmoralizado. Eu vou fazer um pronunciamento amanhã pela manhã aqui no plenário. No final do dia nós vamos ao Rio Grande do Sul. A senadora Gleisi também vai estar no Rio Grande do Sul, junto com a presidenta Dilma, onde vamos fazer um ato político para marcar essa data, que é uma data que envergonha a história do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Lindbergh, essa rapaziada, provavelmente, não tenho certeza disso, foi indicada pela Fiesp. Eu vi numa entrevista com o Fernando Rodrigues, o atual presidente da Fiesp dizer que o trabalhador não precisava de mais de 15 minutos para o almoço. Que ele tinha visto em um país qualquer desses aí, um trabalhador que almoçava operando uma máquina com uma mão enquanto comia um sanduíche com a outra. Então, o nosso juiz do Paraná diz que ele não falou em demônio. O diabo não fala dele mesmo, o diabo fala através dos seus intérpretes, ele falou pelo demônio. E eu tenho certeza que a população lá de Campo Largo, se jogar água benta quando estiver presente o juiz do trabalho na sessão da Justiça do Trabalho de Campo Largo, ela explode numa fumaça de enxofre.